Lançada no começo do ano, a série Ares, da plataforma Netflix, uma série holandesa de suspense, terror e thriller psicológico, aborda a vida de Rosa, ou Rosa, e Jacob, seu amigo, que, jovens, os dois acabam emaranhados em uma série de intrigas envolvendo uma sociedade secreta. Essa série ela vai no esteio de várias outras obras nacionais em países que não têm uma tradição da produção de séries e de filmes por grande público, assim como Dark, a série alemã que fez muito sucesso aqui no Brasil, e também as séries brasileiras como 3%, e Rain, a série dinamarquesa, Ragnarok, a série norueguesa e assim por diante. Então é uma produção que, dentre tantas outras, pode ter ficado perdida ali um pouco, com a grande máquina de produzir sucessos que é a Netflix. Ela acaba tendo esse problema, sendo o maior catálogo e também por isso deixando a gente perdido ali, selecionando o que a gente vai ver. O principal programa da Netflix então é ficar selecionando o que você vai ver, ficar lá selecionando e passando entre os canais. Se você teve curiosidade de assistir essa série, eu acredito que ela passou batido ali no começo do ano com tudo que tem acontecido nos últimos meses. Você deve ter visto que é uma série bastante diferente, porque ela tem um ritmo um pouco mais lento do que as séries de binge watching, que eles chamam Netflix, que é de engajar o telespectador a assistir vários episódios seguidos para ver o que vai acontecer. Os episódios eles têm às vezes uma unidade temática, eles fecham dentro de si mesmos e não deixam um cliffhanger para o próximo. Mas afinal sobre o que é Dark? Afinal sobre o que é Ares, do que fala essa série holandesa, além de simplesmente envolver uma sociedade secreta. O subtema que está envolvendo essa série, além da sociedade, do mistério, é a questão da culpa e da responsabilidade social. O que difere a elite da base da sociedade? Será que as pessoas que estão nos cargos de poder, elas têm alguma coisa de substancialmente diferente das que estão abaixo? O que elas têm que torna elas superiores aos demais? Seria uma espécie de talento, algum truque? Enfim, a série vai possibilitar uma espécie de comentário, uma metáfora do que torna a elite e as pessoas mais pobres. Jacob, que é o primeiro jovem que eu mencionei, ele vem de uma família mais rica, e Rosa, ela vem de uma família mais humilde, mas uma menina esforçada que está numa faculdade de medicina, então alguém buscando ascensão social. Então a gente vai olhar essa sociedade secreta pelos olhos de Rosa. Então é uma pessoa de baixo indo para as pessoas de cima. Tem essa questão do comentário social na série, mas calma, não é uma série que vai tentar lacrar, por assim dizer, ou escancarar qualquer tipo de crítica social. Ela é bastante sutil e por isso ela acaba sendo um pouco lenta, um pouco pesada, mas ela vai abordar esses assuntos, Tudo envolvendo, como eu disse, culpa e responsabilidade social. A partir daqui eu vou ter alguns spoilers, então se você não assistiu a série ou se incomoda com esse tipo de coisa, eu recomendo que você pause o vídeo, vá assistir e depois volte aqui. Pronto? Em relação à culpa, uma coisa que aparece na série é um ritual que eles fazem ao deus Baal, ou Baal, um deus primitivo anterior ao cristianismo ali na Europa. E esse ritual consiste em expulsar do corpo uma gosma preta que simboliza a culpa. Então, o que a elite teria de diferencial ali na série significa que ela tem a capacidade de se despir de qualquer culpa e responsabilidade, que é o que os mais pobres não têm. Os mais pobres são muito unidos entre si e eles têm diretamente na frente de si os impactos de sua ação. Então, quando elas oprimem, quando elas atropelam outras pessoas, elas têm ali um impacto diante de si, elas carregam culpa. Já a elite, ela pode atropelar as pessoas, fazer as coisas mais terríveis e simplesmente vomitar essa culpa e dedicar ao Deus. E Rosa, no final da série, ela vai acabar tendo essa escolha. Ela vai se juntar a essas pessoas que ficam ali vomitando a culpa, se despindo de qualquer responsabilidade, ou ela vai fazer algo diferente. E ela faz. Agora, isso eu não vou entregar na série, mas ela vai conseguir de alguma forma conciliar o poder com a responsabilidade social, E isso vai ser muito emblemático na relação da Rosa, que é a ambição, que é a pessoa de baixo que quer subir. Ela não tem nada de uma mocinha heroína tradicional, ela é ambiciosa, ela vai atrás, ela tem garras, ela tem objetivos, e o seu pai, que é a pura responsabilidade, que quer que ela permaneça subalterna, submissa, porque ela tem responsabilidades. Então, o conflito geral do filme, mais do que da Rosa e o Jacob, da Rosa e os colegas da sociedade secreta, é entre ela e o pai dela, E o fato de ela ser negra, dela ter ascendência africana, vai ser um símbolo muito forte da desigualdade social
e étnica e cultural que existe na sociedade holandesa e na sociedade europeia como um todo. É uma série muito bonita, esteticamente falando, ela vai ter aquela estética meio de olhos bem fechados, das máscaras, dos vestuários, a fotografia, o jogo de luzes, o posicionamento de cena, o figurino, é tudo muito bonito que até mesmo um leigo como eu, que não conhece tanto de cinema, pode apreciar. Ela virou um pouco de piada nas redes sociais, desde que a revista Rolling Stone fez uma matéria dizendo que ela é uma série tão pesada que as pessoas não assistiam os primeiros 3 minutos, mas se deve sobretudo ao fato de que os primeiros 3 minutos da série é uma elipse temporal, ela é uma mini história que não se relaciona com o restante. Se você assistiu Up, Altas Aventuras, você sabe o que eu tô falando. É aquela mini história que vai falar do Carl, né, de quando ele era criança, e conhece a Ellie, etc. E por vários anos vão passando em poucos minutos. Ali você tem a história também de uma jovem, que vários meses vão passando em alguns instantes, mostrando a ideia da corrupção, certo? Então, além da questão da desigualdade, da culpa, da responsabilidade, você tem a questão da corrupção. São temas muito bem trabalhados em Ares, e eu acredito que vocês vão muito gostar. Além disso, se for do interesse de vocês, eu tenho aqui um breve comentário, uma leitura para acrescentar. Acredito que a série, sendo holandesa, não tem... Talvez haja uma coincidência com o fato de uma outra obra holandesa dialogar muito forte com ela. No caso, o Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã, um filósofo do século XVI, renascentista. Nele, o filósofo faz uma observação muito interessante. Ele vai dizer que a obra dos mais poderosos, dos mais ricos, etc., antes de se dever a alguma musa da inteligência, da beleza, da inspiração, se deve à loucura. A loucura espalha-se sobre os homens e com a bênção da loucura, os homens são capazes de fazer os seus mais extraordinários feitos. É uma ironização daqueles valores mais católicos, elogiados, mais divinos, da busca pela verdade, que é encontrado na Idade Média, né? Do conhecimento atrelado à Igreja Católica. Das virtudes e dessa vocação que carregam os homens da justiça, os homens que têm poder. O Erasmo vai ser daqueles que vai fazer pouco disso e falar que, na verdade, mais do que uma grande virtude, é uma loucura que possibilita os homens a ocuparem as posições de poder. Sobretudo, os homens de poder, vamos falar sobre o capítulo que ele fala sobre os príncipes. Veja, no caso, onde eu acho que isso se dialoga com a obra, é sobre o fato de que a responsabilidade é capaz de enlouquecer os homens que têm muito poder. Por eles saberem exatamente por cima de quem eles podem atropelar, o que pode afetar as suas decisões, se um homem fosse são, fosse sábio, ele jamais aceitaria o papel de um rei. Porque é muita responsabilidade, você está na sua mão a vida de milhares de pessoas. Então, Ares, ao falar que as pessoas têm que vomitar essa culpa, está dizendo que, sobretudo, é a loucura, né? Que vai incentivá-los, eles têm que se deslocar de si mesmos, da sua própria experiência, como diz o próprio Erasmo aqui. Chegou o momento que há muito desejava de falar aos reis e príncipes, no caso as pessoas mais poderosas. Para dizer a verdade, se tivesse o mínimo de bom senso, que vida seria mais triste e menos desejável que a deles. Então, ao contrário do que a gente pensa, é muito ruim ter poder. Desde que tomou o poder, deve pensar exclusivamente nos negócios públicos e não nos seus, somente o bem geral. Todos os olhares se voltam para eles, porque pode ser, por suas virtudes, o astro benéfico que garante a salvação dos homens, ou o cometa mortal que os leva à ruína. Então, tudo que der certo vai estar na mão deles, o que é uma grande responsabilidade, isso pode te enlouquecer. Você se responsabilizar por toda a felicidade, como também toda a ruína, né? Se os príncipes que se encontrassem nessa situação refletissem sobre isso, se as pessoas se dessem conta da responsabilidade que têm, desde que tivessem um pouco de bom senso, acho que não dormiriam tranquilos, nem haveriam de saborear a comida. Precisamente nesse momento é que eu ofereço meus benefícios, a loucura vai lá e ajuda. Entregam-nos aos deuses todas as preocupações com os negócios, levam uma vida fácil e só dão ouvidos àqueles que têm o dom de lhes falar de modo agradável e ajudá-los a afastar toda a ânsia que pudesse turbar-lhes o coração. Então, desde Erasmo de Roterdã, em O Elogio da Loucura, a loucura elogia a si mesma e seu papel em relação aos homens, a Ares nós vemos aí. Talvez o que diferencie os homens mais poderosos dos menos poderosos seja a capacidade de, talvez não se eximir da culpa, mas conseguir tirar ela fora de seu corpo e tomar as decisões de maneira absolutamente racional, fria e às vezes terrível. Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e esta é uma resenha crítica do canal. Que história é essa?